Bom dia. Eu dou as boas-vindas a todas e a todos no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, nessa parceria junto com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FFLeste, Departamento de Ciência Política, pelo IA ao Grupo de Pesquisa Qualidade na Democracia e ao Núcleo de Apoio à Pesquisa, o NUPES, né? Núcleo de Políticas Públicas, nas pessoas, respectivamente, do professor João Paulo Veiga, do professor José Álvaro Moisés, da professora Elizabeth Balbachevsky, para um momento que, ao mesmo tempo, é de homenagem a uma pessoa notável, a um professor notável da Universidade de São Paulo, um pensador do Brasil, professor Francisco Verfort, falecido recentemente, e, ao mesmo tempo, para, a partir da contribuição ao longo de toda a sua vida como acadêmico, como participante de governo, como intelectual público, ele dedicou ao tema da democracia para olharmos o desafio da democracia atual no Brasil, que certamente não é pequeno. Eu aproveito para agradecer a equipe de apoio do IA, nas pessoas do Sérgio e da Cláudia, e demais integrantes da equipe, e desejar que tenhamos, então, um momento, ao mesmo tempo, de reverência à memória do professor Francisco Verfort e, ao mesmo tempo, também de inspiração para que, frente aos desafios atuais, nós saibamos como lidar de maneira construtiva para superá-los o mais rápida e completamente possível. Professor José Álvaro Moisés, por favor. Muito obrigado, professor Ari. É muito importante ter a sua participação, o apoio da direção do IA a todos esses eventos, particularmente neste caso. Eu quero também dar as boas-vindas a todos os amigos, amigas e colegas que participaram desse evento especial, que, como o professor Ari disse, é organizado pelo Grupo de Pesquisa da Qualidade da Democracia do Instituto de Estudos Avançados, o Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e pelo Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. São todos da universidade, não é? Bom, nós estamos aqui hoje para homenagear o professor Francisco Verfort. Verfort foi um dos mais importantes intelectuais do país, que dedicou toda a sua vida, como lembrou o professor Ari, à defesa, à discussão, debate, defesa e crítica, no sentido muito produtivo da questão da democracia. Verfort nos deixou no dia 1º de agosto passado, agora recente, no contexto de um procedimento médico em que, infelizmente, nós o perdemos. Professor titular aposentado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor emérito, em realidade, ele foi o principal responsável pela reorganização da área da ciência política da Universidade de São Paulo após a aposentadoria forçada de vários professores pelo regime militar, tendo sido o chefe do Departamento de Ciência Política por alguns anos. Verfort foi também um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT, do qual foi seu secretário-geral por vários anos e ao qual permaneceu filiado até 1994. Em 1995, após ter deixado o partido, assumiu o Ministério da Cultura, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, permanecendo nessa posição por 8 anos, entre 1995 e 2002, e tornando-se, assim, o mais longevo ministro da Cultura do país, cujas principais políticas públicas foram o apoio às expressões da diversidade cultural brasileira e a democratização do acesso dos brasileiros à cultura. Verfort foi também fundador e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX. Foi fundador, presidente e pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o CEDEC, professor visitante da Universidade de Essex, no Reino Unido, do Wilson Center e do Helen Keller Institute da Universidade de Notre Dame, ambas instituições norte-americanas. Após o golpe militar de 1964, Verfort foi para o Chile, onde trabalhou sob a chefia de José Medina Echavarria, na CEPAL,
e em cujas circunstâncias conviveu com colegas e amigos exilados, como Fernando Henrique Cardoso, Almino Afonso e outros. Em 1968, Verfora obteve o doutorado em Sociologia Política pela USP, com a tese Populismo e Classes Sociais. E, em 1977, a livre docência, com sindicatos e política. Autor de vários livros, entre os quais O Populismo na Política Brasileira, Formação do Pensamento Político Brasileiro, Por que Democracia, Qual Democracia e Espada, Cobiça e Fé. O último trabalho publicado de Verfora foi a obra Crise da Democracia Representativa e Neopopulismo no Brasil, do qual eu tive o privilégio de ser coautor com ele. Evidentemente, essa homenagem é a ocasião de uma grande emoção para todos nós, seus amigos, alunos, parceiros de trabalho e pessoas da sua família também que estão nos acompanhando. Verfora vai fazer muita falta. Perdemos um grande amigo e uma pessoa generosa e solidária com quem cruzou o seu caminho. Eu apresento em seguida como nós organizamos o seminário de hoje. Nós temos duas mesas, a primeira a se realizar de manhã, agora de manhã, a partir dessa apresentação, e em seguida, no período da tarde, a partir das 14h30, retornamos aqui para a segunda mesa. Nesta primeira mesa, vão intervir a professora Lourdes Sola, professora aposentada do Departamento de Ciência Política da USP e ex-presidente da Associação Internacional de Ciência Política, a IPSA. Depois da professora Lourdes Sola, nosso querido amigo e colega Juan Carlos Torre, que é pesquisador do Instituto Torquato de Tella, em Buenos Aires, na Argentina, e um dos principais apresentadores e explicadores da experiência do peronismo na Argentina. Juan Carlos Torre esteve também alguns anos no Brasil, trabalhando junto com o Verfora e com os colegas que eram do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o SEDEC, bem na sua origem. No período da tarde, nós vamos ter a apresentação de 3 ex-alunos do professor Verfora. Em primeiro lugar, a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é professora do Departamento de Ciência, aposentada do Departamento de Ciência Política da USP, e também pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. O nosso amigo Luiz Carlos Werneck Viana, que é professor do Departamento de Ciência Política da PUC do Rio de Janeiro, e eu próprio que também vou fazer uma intervenção final na nossa sessão do período da tarde. Eu desejo a todos um bom seminário. Evidentemente, nós também acolheremos as perguntas que venham do público e, de uma maneira geral, as perguntas deverão ser dirigidas para o site iearesponde.com USP-BR. Eu quero também, nesta ocasião, como fez o professor Ari, agradecer aos nossos amigos, nossos colegas do Instituto de Estudos Avançados, que sempre coordenam e nos propiciam tecnicamente, com todas as melhores condições, a realização desses eventos. Já fizemos muitos eventos dessa natureza no Grupo de Pesquisa da Qualidade da Democracia e fico feliz que esse seja um momento de homenagem a uma pessoa tão querida como foi o Verfora. Em realidade, no meu caso, eu convivi e trabalhei, estudei, ele foi meu professor durante cerca de 50 anos, então é um momento de muita emoção. Muito bem, então, neste momento, eu queria, em primeiro lugar, passar a palavra para a professora Lourdes Sola, que fará a primeira intervenção desta mesa número 1 do período da manhã. Muito obrigado, Lourdes, por participar e por estar aqui conosco. Obrigada eu queria começar congratulando, em primeiro lugar, congratulando o IEA e a ajuda que vem e o estímulo que vem desde sempre do Ari, do professor Ari, que vem desde sempre da equipe técnica que nos assiste e que nos assiste regularmente. E queria mandar um cumprimento especial ao João Paulo, à Beth e ao Moisés pela iniciativa, porque agrega 3 instituições que são importantes em torno de uma memória, que é uma memória
que tem várias dimensões. É uma memória afetiva, é uma memória de aprendizagem política e é uma memória analiticamente muito rica, não é? Muito cheia de dimensões a serem exploradas e que eu vou modestamente só explorar umas poucas. E eu queria cumprimentar especialmente o João Paulo e a Beth como membros atuais, chefes de departamento e membro, já não é aposentado, nenhum é aposentado, a Beth é professora ativa, pela iniciativa, porque eu acho que uma das coisas boas do nosso departamento, como eu já falei em privado para vocês, é de que nós não corremos o risco de endogamia. Nós temos novas gerações e gente das mais variadas origens, regionais e também regionais em termos de América Latina e regionais e mais do que América Latina e também em termos de Brasil. Então, é um departamento em que essa diversidade tem se manifestado como prática natural. E acho que, em parte, devido ao VEFOR também. Eu já vou a isso. Ao VEFOR como chefe de departamento lá na origem. Mas acho que também, como toda coisa boa, ela comporta riscos, que é de que cada geração que entra, ou cada novo entrante, lê a história do departamento a partir da sua subjetividade ou da sua história. Então, reconstituir esses momentos, a meu ver, é algo muito importante e eu faço de público. Bom, então agora eu vou passar a minha relação com o VEFOR. Ela é um longo convívio, mais longo, infelizmente, que você, Moisés. Um pouco mais longo. É um longo convívio, mas ele é um convívio muito denso de história. As nossas vidas se cruzaram em momentos muito marcantes. E eu queria só pontuar alguns que sejam relevantes para a gente pensar o quanto nós avançamos e quanto retrocedemos também. E não só em termos políticos, mas em termos culturais também. E quando eu digo cultural, eu estou pensando especificamente polarização ou camaradagem entre colegas. Então, eu vou tentar refletir desenvolvendo esses momentos marcantes da nossa geração, começo por aí, e um pouco chamando a atenção de vocês que é aí que se criam certas cumplicidades analíticas. Há certos momentos que são tão marcantes que, quando acontece algo diferente, algo 30, 40 anos depois, eu mais ou menos intuo a leitura que o colega fez, como aconteceu comigo no Chile. Quer dizer, muitos anos depois, eu sabia, quando acontecia alguma coisa, alguma decisão de política econômica no Brasil, eu sabia muito bem que, como tínhamos passado por cruzamentos muito intensos no golpe do Chile, eu sabia a leitura que o Serra e o Paulo Renato estariam fazendo e vice-versa. Então, essas cumplicidades são cumplicidades afetivas, analíticas, e são muito ricas. E a gente não deve ter vergonha de trazê-las à baila ou de dizer que elas são irrelevantes só porque elas não são quantificáveis. E não são, obviamente não são, mas são parte de uma formação cultural. Bem, então, passando um pouco adiante em relação a esses denominadores comuns que nós fomos construindo, eu quero fixar esses momentos e ver em alguns pontos, por alguma coincidência estranha, a conjunção de estrelas, exatamente o período que ele privilegia sobre o populismo é 45-64, é a fonte originária da reflexão, e eu estou exatamente escrevendo a introdução para a segunda edição do meu livro, a pedido da EDUSP, que é sobre ideias econômicas, decisões políticas. E eu estava exatamente revendo esse capítulo, revendo o livro e vendo como é que eu ia integrar a noção de populismo a partir de hoje. Mas isso vem depois. O que eu acho importante, por isso eu me valho da epígrafe, uma das epígrafes do meu livro, e não é apenas homenagem ao Juan Carlos Torre, porque é uma epígrafe de Jorge Luis Borges, muito querido, mas é porque ela consta da edição do livro. E eu acho que ela cai como luva
nesse formato que eu estou dando à minha exposição. Ele diz, eu vou falar em espanhol, eu afirmo, sin remilgado temor, ni novelero amor de la paradoja, que solo los países nuevos tienen pasado. Es decir, recuerdo autobiográfico de él, es decir, historia viva. Si el tiempo es sucesión, donde más tiempo corre es en este inconsequente lado del mundo. Então, é a partir disso que eu quero pensar. Quanto tempo correu? Claro que nem eu nem o Verfort nascemos em 1500, mas já dá para pensar os anos 50, um pouco da nossa ótica. Então, em primeiro lugar, eu e o Verfort fizemos juntos um mestrado de política. Eu já estava comprometida com a sociologia, numa pesquisa coordenada pelo Fernando Henrique, a convite do Florestan, e ele já comprometido com o departamento. Mas nós estávamos juntos, só nós dois, fazendo o curso que naquela época se chamava de especialização. E aí, a coisa interessante é que foi um ano de leitura, um ano de discussão, um ano de bar, batendo papo, e eu lembro perfeitamente bem do choque que nós tivemos. Tem vários choques de realidade na nossa história. O primeiro choque foi, no primeiro semestre, nós lemos Marx, os marxistas, mas especialmente o último, que era o Lukács, que era de extrema complexidade, e nós tratando de destrinchar. Mas logo em seguida vinha o segundo semestre. Por alguma razão, nós não fizemos as férias. Então, nós saímos do Lukács e caímos em História do Pensamento Político, de boca no Oliveira Viana. E terminamos com Vitor Nunes Leal. E aí foi algo muito intenso, mas levamos um choque, porque era de níveis de complexidades completamente diferentes. Então, essa foi uma grande descoberta e momentos assim em que eu reencontrei ao reler os textos dele sobre populismo. O segundo momento de virada, é pena que o Fernando Henrique não esteja presente, é 1964. Na sala 1 da Maria Antônia, nós nos reunimos, eram alunos e jovens professores, eu era ainda uma jovem aluna, estava no último ano, e também o Verfort, discutindo o perigo do estado de sítio do Jango. Aí nós nos dividimos em dois grupos. Um grupo, que na época nós julgamos mais conservador, liderado pelo Fernando Henrique e pelo Leôncio, e outro grupo, que era o que é o Verfort e eu, radicais, cobrando a democracia do Jango. E do lado de lá, o Fernando Henrique e o Léo chamando a atenção, provavelmente eles tinham toda a razão, chamando a atenção para o fato que, gente, isso é tirar apoio do Jango. Isto aí, claro que eles estavam vindo com muito mais lucidez, provavelmente, o que vinha pela frente. Mas eu queria pontuar isso, que esse é um momento importante e da nossa impotência, que foi conjugada com o choque de realidade de descobrir, com a marcha da família pela tradição e pela liberdade, nós fomos observar, ele, Leôncio, que a coisa era, ou seja, que tinha uma direita muito ativa, que aquilo não era brinquedo e que nós estávamos ou tínhamos vivido numa bolha. Essa foi o primeiro choque de bolhas. Do exílio, eu lembro que havia algumas narrativas do Verfort que eu não presenciei, que aí já foi a coisa que é do maior interesse para o nosso departamento, que é o Verfort com o Institutional Builder do departamento. Quando eu digo Institutional Builder, eu não estou falando no sentido convencional, que é como ele atuou no SEDEC, etc. É no sentido de survival, que hoje um dos problemas, uma das coisas que a teoria política, pelo menos do institucionalismo histórico, tem incorporado, que é exatamente a ideia de survival das coalizões, a luta pelo poder, a relação entre perdedores e ganhadores, com muita clareza, em função da noção de survival, political survival.
eu acho que o departamento, primeiro, que não existia plena, porque ainda era ciências sociais. Segundo, quem segurou o curso, e eram as narrativas que me chegavam, que era: entra numa sala para mandar um curso, sai dessa sala, entra na outra para segurar o curso, sem contar os inúmeros convites que ele fez, que é está um pouco na origem da diversidade do nosso departamento, da não endogamia, que é de convocar colegas de várias origens. O Guion é um deles, era o Estevão Martins, o Carlos Estevão Martins, enfim, essa atividade que foi de uma intensidade enorme. Mas eu queria pontuar dessa figura do VEFOR, dessa encarnação do VEFOR como institution builder, uma outra que eu acho que as pessoas não têm claro e que eu vou procurar explorar quando falar na Ampox. E fico muito à vontade porque eu escrevi sobre isso. Não em relação com o VEFOR, mas em relação à instituição. Tá num texto. E eu queria que é a seguinte: nós brasileiros, com essa mania de self-denigration, como dizia o Hirschman, a gente não presta muita atenção nas conquistas. E às vezes, a observação vem de estrangeiros, de convidados externos. E eu estou me referindo agora à Ampox. Por alguns anos, a pessoa que vinha auditar o funcionamento da Ampox, em nome da Fundação Ford Internacional, era um colega inglês que tinha sido meu supervisor, exatamente o supervisor da minha tese, que é o Lawrence Whitehead. E ele me chamou a atenção sobre o fato de que a Ampox é uma obra de statesmanship brasileira e coletiva. Ele estava perplexo. Ele falou: não tem coisa no mundo igual, eu não conheço. E sabe por quê? Quer dizer, aí uma formulação bem bem aquela coisa empírica inglesa, muito simples. Vocês juntaram as regiões mais pobres e as regiões mais ricas, ou não mais ricas no sentido econômico, mas aquelas em que a ciência de vocês, as 3 ciências avançaram mais, que era Rio e São Paulo, mas tem todas as outras, e não só isso. O cientista sênior é obrigado a ouvir o paper do jovenzinho, e o jovenzinho se familiariza na mesma sala com o sênior. Não tem esta coisa que eu acho que nós, de fato, conquistamos, que é a fala, graças a Deus, a fala oracular do sênior, ou se vocês quiserem, do titular. Eu acho que é muito importante esta construção, e ela é uma construção coletiva. O VEFOR foi o primeiro presidente da Ampox, então ele é um personagem dessa construção, e eu quero aqui valorizar, através dele, também a Ampox, e essa construção que foi muito coletiva dos colegas, e muito arriscada, dos colegas de todas as outras disciplinas, que também é um feito, que é a interação das 3, que está mantida, afinal nós estamos no 45º evento, ou estaremos. Então, além do que, de volta do exílio, e aí é gratidão pessoal, que é a reintegração, minha reintegração. Eu passei pela Unicamp, e a minha reintegração na ciência política se fez através dos votos de vários colegas, e o empenho veio de VEFOR e de Ruth Cardoso, que estava, à época, no departamento. Então, esta é a parte, digamos assim, mais dos momentos históricos. Mas eu queria citar 2 diálogos com ele que foram propiciados por um convívio mais intenso, exatamente nos intervalos de aulas. Nós tínhamos um intervalo longo, então íamos jantar e conversávamos muito. Uma delas, que eu acho que é importante, o que nós aprendemos com o exílio? O que para mim foi exílio, para ele foi, mas foi um afastamento. Então, nós chegamos à conclusão que nós devemos ao regime militar 2 coisas. Temos uma dívida. A primeira é que nós somos a primeira geração, ou a segunda,
que se latino-americanizou. Caso contrário, nós estaríamos ainda como os animais lá do Frei Vicente, de que ficavam na beira do litoral. Nós nos latino-americanizamos, e foi muita sorte Chile, porque no Chile estavam as instituições regionais mais importantes, a começar pela CEPAL. E foi aí que eu passei a me dedicar à economia política, graças digamos, às instituições econômicas e aos cursos de pós-graduação. Mas o segundo aprendizado, e aí é um aprendizado da geração inteira, é o que nós devemos aos militares, é o fato de nós, comparado com o que nós éramos antes, nós aprendemos muito rápido e com muita sensibilidade as dimensões procedimentais da democracia. Nós éramos muito mais substantivistas, muito mais, e parte do choque da realidade foi descobrir que nós antigamente éramos muito lipset. Nós achávamos que modernização econômica ia gerar automaticamente uma estabilidade e uma modernização institucional política. Não foi bem assim, e o grande choque foi exatamente o milagre. Foi a disjuntiva, a geração brasileira minha teve que engolir o fato de que good things don't go together, para citar o Huntington. As coisas que para os americanos é automática, antes de Trump, que era desenvolvimento econômico e desenvolvimento político vão juntas, os latino-americanos aprendemos rapidamente, e no caso brasileiro, por conta do chamado milagre, não vão juntas. Então, nós saltamos de uma literatura X para uma literatura Y. Eu lembro eu dando aula na Flaxo, pegando muito mais história comparada com Gurevich, enfim, com vários colegas, especialmente o Barrington Moore, que é o fundador dessas coisas. Então, tem todo um salto. Dentro desta coisa, que já estou encaminhando para o populismo, deste papo, tinha o papo das excepcionalidades. Os americanos fazem toda uma teoria econômica pensando na excepcionalidade do sistema. E eu lembro uma vez, eu na Argentina, e eu acho que a Maria Hermínia até estava, em que se discutia, isso foi no Ditela, há muitos anos depois, conversando sobre o Douglas North expondo a excepcionalidade americana, e um colega brasileiro, que é o Castro, dizendo, olha, do ponto de vista, do jeito que você está colocando, a China é excepcional, a China ainda não era a China do Deng. A Argentina é excepcional, o Chile é excepcional, o Brasil é excepcional, o que mostrava, no fundo, nessa brincadeira, os limites também da política ou da economia comparada, que é um dos cavalos de batalha das análises científicas. Então, quando a gente começou a discutir exatamente as excepcionalidades, isso foi um tópico muito de conversa com o VFOR, eu manifestei o choque meu e de Eduardo Kuckelmas, que também foi membro do departamento, ambos no exílio, em vésperas das eleições de Allende. Nós passeando pelos bairros populares, pelos bairros altos e pelos bairros de classe média, e era absoluta transparência. Absoluta transparência. Nos bairros altos, a foto do Alessandro, todas as janelas. Nos bairros de classe média, Tomic versus Allende. Democracia cristã e Allende. Nos bairros operários, era puro, como dizem eles, puro Allende. E eu lembro que eu e o Eduardo comentamos anos depois com o Verforden, gente, é um povo que não tem populismo. É o povo ideal para análise sociológica. Tudo transparente. Era. Eu acho que hoje está mais complexo, mas era de uma transparência. E nós...
construtiva para superar isso. Bom, e nós, então, ao verificar isto, a gente passou a ter muito mais consciência das nossas próprias limitações, e da complexidade como analistas nós tínhamos que enfrentar. Então, no caso, é claro que na análise de populismo dele, a questão da representação está no centro do palco, ou, se vocês quiserem, nos backstages, está lá atrás. É essa questão. E a segunda observação, que era minha, não dele, porque nós vivemos Chiles muito diferentes, porque o meu foi o Chile do golpe, o Chile que precedeu e o Chile que sucedeu o golpe, mas a verdade é que nós tivemos, a minha experiência foi a experiência de você ter a ausência do carisma populista na visão da percepção da classe operária. Eles íamos todos às manifestações. Quando o Allende ou o Eloy começava a falar, o pessoal já ia embora. Não tinha nenhuma, era fala curta, ia embora, e não tinha uma identificação emocional como teria com os queremismos de Vargas, ou etc. Então, era algo muito flagrante para nós, algo assim muito claro, como problema, obviamente. Isso eu comentei com o Verfort. Bom, então, agora eu vou para realmente o que eu estou refletindo em cima dos populismos, mas desta fase dele, que é um pouco a fase do meu trabalho, ou do meu trabalho revisto. Os trabalhos posteriores os trabalhos posteriores são de outra ordem. Mas eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, que o populismo, uma noção de populismo, está passando por inúmeras reencarnações. Então, nós temos a versão inicial, essa da qual eu quero falar, que é o populismo, tal como ele escreveu em 45, sobre a fase 45-64, que me parece onde ele aparece em toda a dimensão, topando uma série de desafios. Depois nós temos a maneira pela qual o populismo tem sido explorado pelos economistas, a noção de populismo econômico, de maneira muito mais restritiva, muito mais reduzida e de uma outra lógica, é válida, mas ela é outra lógica, e outra dinâmica política também. E a terceira é a atual, que é como se nós estivéssemos muito mais centrados na noção de populismo de direita, como se... E talvez, como lembra o meu colega argentino, que não é o Juan Carlos, é um outro que trabalha aí com a gente, que é o Eduardo Viola, ele diz, bom, no caso argentino, eu acho até que a noção de populismo pode ser um obstáculo epistemológico. Ele tem uma tese de mestrado e também feita na Unicamp, outra tese de doutorado feita na USP, onde ele explora essa questão. Mas a gente vai ouvir a respeito muito mais o Juan Carlos, que sabe muito mais do que eu a respeito. Eu só queria chamar a atenção de 3 pontos. A primeira é que ele começa, vejam bem como é que ele começa. Ele começa o artigo citando Antônio Carlos. Antônio Carlos é a figura a dimensão é de 30 a 64. E cita a figura de Antônio Carlos, que é uma figura histórica, que tem a frase famosa: façamos a revolução antes que o povo a faça. E é o leitmotiv que eu acho que me inspirou também ao escrever a minha tese, que foi escrita em 82, que já era uma resposta ao debate latino-americano sobre os determinantes econômicos ou políticos dos golpes, dos regimes autoritários. Era outra faixa. Mas, no caso, esta frase, ou este leitmotiv, que está por trás de tudo quanto o Verfort pensou em termos de populismo nesta fase,
eu acho que revela, em primeiro lugar, primeiro elemento, ele data de uma macroconjuntura crítica que unifica toda a América Latina, que é a emergência das classes, que é a emergência das classes médias e populares e a incorporação dessas classes ao sistema político. Cada um teve trajetórias distintas. E a gente costumava fazer os paralelos com a Argentina. Agora, os paralelos com a Argentina são limitados. Quando eu olho, agora estou falando do que eu acho, quando eu olho o populismo nosso, desde sempre até 64, a incorporação das classes rurais, pobres, não está em questão, sequer os direitos sociais. Isso nunca esteve em questão, o que me leva ao segundo ponto. Quer dizer, dentro desse macro político, que é uma macroconjuntura crítica, que é uma grande problemática, mais tarde explorada pelo institucionalismo histórico, no sentido de mostrar como foi a trajetória argentina, como foi a trajetória, as respostas argentina, brasileira, peruana, etc., que é o David Collier e a esposa, mas a especificidade brasileira é Antônio Carlos mesmo, é a frase do Antônio Carlos. Então, o que me faz ir além agora e aprofundar na questão do populismo, que o Verfort foi capaz de perceber nesse texto com toda a clareza, e que eu acho que é algo a trazer agora para pensar não apenas o populismo de direita, mas o que existe como tentação de populismo de esquerda no Brasil, que é a ambiguidade, a dificuldade do pessoal mais que reifica demais o método, no caso brasileiro, de pensar a ambiguidade, de topar as contradições. E o populismo brasileiro, eu acho que o populismo de direita tem ambiguidades, eu não quero entrar aqui pela maneira pela qual o Bolsonaro usa os militares, é de uma ambiguidade riquíssima, mas eu estou pensando, lendo a minha leitura do texto sobre populismo. O texto sobre populismo dele mostra com toda a força, eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou entrar em citações, a ambiguidade e também os riscos. A ambiguidade do sistema que eu chamo, não de populismo, mas era o paradigma da conciliação de classes sob Vargas. Primeiro Vargas, segundo Vargas, e mais tarde também. É o paradigma que vai até 64, depois explode. Mas ele explorou muito bem a ideia da ambiguidade para nós que somos órfãos de qualquer teoria da representação na época, tá certo? A questão da representação é muito complexa. O partido de direita, o PSD tinha não apenas as bases rurais, que depois, quando chega a 64, oscilam para a direita, mas tem também as bases financeiras. O sistema partidário é construído de cima para baixo, que é o Vargas fazendo o braço popular e o braço... Então, é toda uma ambiguidade que o texto refrata muito bem e que permite pensar as diferenças com a Argentina. Eu passo a bola para uma das boas diferenças a favor da Argentina, é que eles estenderam... Nessa fase, eles entenderam os direitos sociais às classes rurais, enquanto para nós, só direitos sociais, só com Médici. Então, é muito sintomático do quão elitista era o nosso populismo e do ceticismo da gente chamar isso de populismo. É extremamente complicado. Mas o texto reflete essa ambiguidade. Então, e essa ambiguidade aparece muito mais em 62, 64, exatamente porque, aí vem a minha conceituação de populismo, ela é, o tempo todo no Brasil, um instrumento de mobilização e um instrumento de controle. Jango com JK, as classes populares são um instrumento de controle, vai até certo ponto, tem um compromisso, mas, de repente, foge do controle, e, ao fugir do controle, aí o paradigma da conciliação de classes vai-se.
Então, é um pouco esta ambiguidade que eu acho que teria que ser trazida agora para as nossas análises recentes, mas eu acho que é uma lição. A outra coisa que me parece clara também nele é topar os paradoxos. E esse topar paradoxos eu estendo também ao Luciano Martins, que, infelizmente, por não ter tido vida institucional intensa, salvo uma passagem pela Unicamp, o resto foi na França, as contribuições dele não têm sido valorizadas como heranças analíticas que a gente deveria valorizar. Ele faz trabalhos de construção, estudos de caso, onde aparece o nacionalismo. E aí eu quero chegar ao paradoxo, a um dos paradoxos do nacionalismo brasileiro. O Luciano Martins aponta, ao fazer a história, comparar a história da instalação da indústria siderúrgica, primeiro Vargas, depois a construção do plano de metas, coisa que o Celso Laffer também fez, o plano de metas sob Juscelino, mostra duas dimensões de nacionalismo. Quem teoriza é efetivamente o Luciano. Estou vendo lá. Alô? Alô? Bom, ela tem duas dimensões. Uma dimensão, para ele, o nacionalismo era um instrumento de mobilização e um projeto nacional. Como projeto nacional, ele acaba quando acaba o projeto que era de Vargas. Portanto, em 53, 54, com a crise. E ele passa a ser o seu momento áureo de instrumento de mobilização ocorre justamente sob Juscelino, quando se instaura o padrão associado, capital privado, capital internacional e sob a égide do Estado. Então, ele passa a ser instrumento de mobilização justamente quando está na cara, que não tem uma base real, ou está se construindo, melhor dizendo, uma base real na direção contrária. Não contrária, mas distinta. Mas só é. Então, eu resgatei, posso estar errada, mas eu convidaria os colegas para reler esse texto. Neste texto, você entende o porquê da crítica, ou da ênfase, melhor dizendo, não é bem crítica, da ênfase que ele coloca, que ele, Vefort, coloca no nacionalismo como ideologia, ou como ideologia no sentido manipulativo. Que eu acho que é algo que muitos dos meus colegas de outras regiões não nos perdoam. Essa resistência ao nacionalismo, e por conta disso eu fui remetida ao momento de 63, 64, o ideário do ISEB, do nacionalismo, e a USP numa direção totalmente distinta, se a gente pensar Vefort como USP, jovem USP ainda. Então, além da ambiguidade, além dessa facilidade de lidar com os paradoxos e mostrar essa overlapping entre o populismo e o nacionalismo, eu acho que tem uma terceira coisa sobre a qual eu já falei, e eu já termino, que é a especificidade brasileira vis-à-vis a especificidade argentina. Não sei se a gente chamaria de populismo o peronismo, a verdade é que é muito mais duradouro, a verdade é que aparece muito mais poderoso, digamos, a organização sindical muito mais poderosa, muito mais duradoura, mas, para mim, o que ele retrata muito bem é que a nossa democracia, neste período, tinha mais uma contradição, uma Constituição profundamente liberal. Mas profundamente liberal, como eu diria, hasta por aí não mais. Porque você tem a sobre-representação dos estados, mas é um equilíbrio regional, que é importante, e você tem uma série de virtudes dessa Constituição que, obviamente, são resgatadas anos depois. Mas o importante é que a nossa foi de um elitismo rasgado que obriga a gente a pensar os populismos de uma outra dimensão,
a meu ver, como, e aí eu termino, como uma estratégia de construção de poder, e, sobretudo, ela nasce sempre e quando você tem uma divisão nas elites. Então, um setor das elites sai e vai mobilizar, e fica, digamos assim, começa a convidar a uma participação, a uma intensificação da participação popular. Eu termino por aí, desculpem se eu falei demais, mas eu agora passo a palavra a quem entende muito mais disso do que eu. Antes de mais nada, antes de passar para o Juan Carlos, eu quero fazer uma correção, tenho que pedir desculpas. Eu me animei com a história de que eu passaria a palavra primeiro para uma mulher do nosso grupo e não dei a palavra para o João Paulo e para a Elizabeth na abertura. Eu quero fazer essa correção, pedir desculpas, foi meramente uma dinâmica aqui um pouco equivocada. Aliás, sobre isso também devo uma explicação, uma outra explicação, que é sobre a participação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique estava previsto para participar nesta mesa de manhã, no entanto, o pessoal da sua assessoria e também ligado à família me comunicaram que o presidente estava passando por um procedimento de acompanhamento médico no dia de hoje, não foi possível alterar as datas, e o professor e o ex-presidente com mais de 90 anos, evidentemente, não pode deixar de comparecer a procedimentos dessa natureza. Então, com isso, ele não pôde participar. Eu não apresentei essa explicação de partida e faço isso agora corrigindo o meu erro. Mas eu acho que também, corrigindo o equívoco que eu cometi, antes de passar para o Juan Carlos, eu pergunto se o Joca entra agora e faz a sua observação que ele queira fazer sobre a organização e o sentido do nosso seminário de hoje. Evidentemente, a professora Elizabeth Balbachevski, que vai coordenar o seminário na parte da tarde, poderá fazer isso também na introdução, porque a professora Elizabeth explicou que ela tinha uma limitação inicial nesse período da manhã e ela não pôde ficar para além do período das 10. Então, eu passo, antes do Juan Carlos, passo a palavra para o João Paulo Veiga e depois para o Juan Carlos. Por favor, João Paulo. Evidentemente, agradecendo essa apresentação, eu diria, quase enciclopédica que a Lourdes fez, que começa com as cumplicidades analíticas entre ela e o professor Verfort, mas caminha para uma leitura crítica da análise do populismo, muito interessante, porque suscita temas que estão na beirada das questões contemporâneas com o que nós estamos vivendo nessa fase no populismo de direita no Brasil. Então, mas, em todo caso, corrigindo o meu equívoco, antes de passar o Juan Carlos, o João Paulo Veiga, por gentileza. Olá, Moisés. Bom dia a todas e todos. Eu, evidentemente, vou fazer aqui uma consideração, uma homenagem ao professor Verfort muito mais como aluno, né? Antes, queria agradecer ao professor Ari Plonsky e ao Instituto de Estudos Avançados por abrigar essa homenagem, né, ao professor Verfort. Queria agradecer à professora Elizabeth Balbachevski, do Núcleo de Políticas Públicas, de Pesquisas em Políticas Públicas da USP, e fazer também um agradecimento especial ao professor José Álvaro Moisés, que liderou essa homenagem que está sendo realizada agora ao professor Verfort, né? Foi ele que pensou, que organizou, nós ajudamos, evidentemente, mas ele que foi o artífice dessa homenagem, né? Eu vou falar bem pouco aqui, eu não tenho a competência da professora Lourdes e do professor Juan Carlos de fazer uma análise, né, da trajetória intelectual, do legado do professor Verfort. Eu vou fazer uma colocação aqui mais como aluno do professor Verfort durante várias disciplinas aí nos anos 80 e início dos anos 90. A primeira observação que eu faria, né, quer dizer, o professor Verfort, ele tem assim uma posição central no Departamento de Ciência Política. Como já foi dito aqui, ele foi um dos criadores do Departamento de Ciência Política lá no final, na segunda metade dos anos 80, né? É um legado importante porque
o departamento vai estar caminhando para chegar aos seus 50 anos, né? O programa de pós-graduação em ciência política deve muito ao professor Beaufort, né? E assim, a minha convivência com o Beaufort foi nos anos 80, um período de grande explosão de participação política no país, né? Com o fim do regime militar. E o Beaufort era uma espécie de modelo, de arquétipo do professor, né? Que os alunos reverenciavam, né? Então, assim, era um privilégio muito grande a gente ter o Beaufort, assim, lendo a matéria dele na Folha de São Paulo, que ele tinha uma atividade intelectual ativa na imprensa, né? E eu lembro muito da Folha de São Paulo publicar muitos artigos dele. Eu lembro do período constituinte, né? A gente lia o artigo dele falando um pouco dos caminhos da Constituinte entre 86 e 88, e íamos em sala de aula conversar com ele sobre isso, né? Discutir a situação política do país. Então, para quem estudava ciências sociais na USP nos anos 80, né? O Beaufort era um modelo, porque ele conseguia aliar uma atividade intelectual intensa, né? De alta qualidade, né? E, ao mesmo tempo, tinha uma presença como intelectual público, né? Na vida política do país. Ele era muito conhecido, muito debatido, né? Nesse período. Tá? E ele, a Lourdes falou do Institutional Builder, né? Ele também criou instituições de pesquisa, né? O Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, ele foi um dos criadores, né? Então, assim, para a minha geração, eu acho que estou falando aqui em nome de vários colegas do departamento, não sei se a maioria, mas uma boa parte dos colegas e das colegas do departamento foram alunas do Beaufort, né? Nesse período. Então, assim, foi um período assim muito mágico, né? Porque era um período de muita esperança com o fim do regime militar, que se abria, né? De uma explosão de participação política. Tivemos a experiência frustrante das diretas, depois a Constituinte, né? E depois as eleições de 89. Então, foi uma década muito rica, né? E o estudante de ciências sociais que estava preocupado com militância, com uma agenda de pesquisa séria, o Moisés ele era um modelo, né? Ele era um modelo. E no caso do Partido dos Trabalhadores, eu também tive a experiência de participar de algumas reuniões em que ele tinha uma paciência basicamente infinita de escutar os colegas, né, principalmente dirigentes sindicais que militavam naquela época ali em meados dos anos 80. Então, assim, eu realmente é uma lembrança muito emotiva, né, do Beaufort. E para terminar, como professor, né, o Beaufort, eu fiz muitas disciplinas com ele na graduação e na pós-graduação, aí no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ele tinha uma clareza, uma capacidade de transmitir abordagens teóricas, conceitos, de uma maneira tão clara que a gente brincava com os colegas, bom, agora nós vamos colocar as ideias no lugar, né? A gente está aqui brincando de militante, de fazer política, mas vamos escutar quem sabe, quem consegue organizar as teorias e os conceitos, né? A Lourdes falou da questão do populismo. O livro O Populismo da Política Brasileira, praticamente a gente leu 4, 5, 6 vezes, e era indicação obrigatória de diferentes disciplinas. Acho que o único livro que concorria com esse era o livro da Maria do Carmo Campelo de Souza, né? E era também muito, muito assim indicado. Então, era o livro do Beaufort e da Carmucha, que eram os campeões assim que a gente utilizava, né? E ele era realmente um professor com uma capacidade de transmitir conhecimento de maneira organizada, invejável, assim, inigualável. E ele tinha um magnetismo pessoal, né? Assim, ele tinha uma coisa assim que exalava um respeito, né? Na sala de aula, e foi uma época que não tinha essa parafernália tecnológica
que a gente tem hoje, né? De passar filme, de isso e daquilo, de gravar isso e aquilo. Era o professor olhando para os alunos ali, olho no olho, né? No máximo, fazer uma transparência, que acho que o pessoal mais jovem que estiver assistindo a gente nem sabe o que é isso, né? Tinha um retroprojetor que projetava assim na lousa umas transparências, fazia com plástico, né? Era um negócio complicado, tinha que mandar fazer. Então, quando se apresentava isso, já era uma aula especial, né? Então, assim, ele tinha uma capacidade, um magnetismo pessoal que fazia com que os alunos e as alunas o reverenciassem, né? De uma maneira muito, muito intensa. E ele gostava de escutar os alunos, né? Ele gostava, ele fazia... Teve uma disciplina de pós-graduação que eu dava carona para ele depois da aula, porque a gente ia para os mesmos lugares e tal, eu ia conversando com ele. Ele era um professor muito reservado do ponto de vista privado, né? Ele não gostava muito de falar da vida pessoal e tal. Acho até que ele era um professor mais aberto no âmbito coletivo, na sala de aula, do que na relação pessoal. Claro que eu estou falando de uma relação professor-aluno, enfim, da hierarquia. Então, mas é legal a gente dar essa perspectiva para quem está nos assistindo, né? Então, era isso, assim, era um professor realmente inigualável na capacidade de organização, de transmissão do conhecimento, e tinha essa coisa, esse magnetismo pessoal que realmente causava muita admiração entre as alunas e os alunos, tá? Então, assim, eu convivi muito com ele nesse período dos anos 80 até meados dos anos 90. Depois ele se aposentou, né? Ele foi chefe de departamento, se não me engano, em 2 ocasiões. Ele acabou se aposentando e foi para o governo, né? E aí eu realmente não tive mais contato. Mas realmente foi um professor muito marcante. E eu acho que eu estou falando isso em nome dos colegas aqui do departamento que tiveram o privilégio, né, de ter convivido com ele, ter sido aluno dele naquele período tão vibrante dos anos 80, onde o país tinha tanta esperança, né? A gente tinha muita esperança de fazer um país, exatamente o contrário que a gente está vivendo hoje, né? Essa situação de crise e amarga, né? Para muita gente, uma situação, um beco sem saída, digamos assim. Mas eu encerro por aqui, Moisés. Obrigado pela oportunidade. E, mais uma vez, agradeço aí todos e todas que ajudaram a organização dessa homenagem ao professor Francisco Correia Veffort. Muito obrigado. Muito obrigado, João Paulo. Esse é um depoimento muito importante de um ex-aluno e que, ao mesmo tempo, acompanhou com tanto cuidado essas especificidades e particularidades do modo como o professor Veffort se relacionava com os alunos. Eu é que agradeço pela sua participação e pelo apoio do Departamento de Ciência Política para realizar esse evento, que é muito importante, que diz respeito às nossas origens institucionais, mas também políticas no sentido amplo, não no sentido estrito, né, de compreensão desses momentos em que a democracia brasileira vem se construindo com muita dificuldade. Eu agora vou ter o prazer de passar a palavra para o nosso querido amigo, colega de muitos anos, Juan Carlos Torre, que é um sociólogo importante na Argentina, tem uma obra, como eu expliquei antes, mencionei antes, ligada ao peronismo, mas o Juan Carlos é também um analista da política contemporânea argentina, então, desse ponto de vista, é um grande benefício que ele, como amigo que foi do Veffort, como companheiro de trabalho, compartilharam análises em determinados momentos, né, possa dar o seu depoimento e a sua apresentação na nossa mesa desta manhã. Eu passo a palavra, então, ao professor Juan Carlos Torre. Por favor, Torre. Bien, comienzo como corresponde, agradeciendo la invitación a participar de este homenaje, merecido homenaje, a mi amigo Veffort. Pero quiero aprovechar también la ocasión para darle las gracias también a él, a Veffort. Pero antes de decirles por qué estoy agradecido a Veffort, permítanme volver atrás, contar una historia.
pautada por hitos en nuestra trayectoria personal. Y comienzo diciendo que lo conocí a principios de 1970, digamos 73, 74, por allí. Y lo hice en el marco de una organización académica que fue central, importante en la época. Me refiero a CLACSO, esto es Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una formidable red que extendió sus brazos en casi todo el territorio de América Latina y permitió que nos encontráramos todos aquellos que participamos de un entusiasmo común. En el marco de CLACSO se crearon varias comisiones. Había una, la Comisión de Estudios de Movimientos Laborales. Ahí participé yo, ahí estaba también Bedford, y ahí había también figuras de otros países, Francisco Zapata por Chile, Daniel Pecot, francés, que hablaba de Colombia, José Luis Reina, que miraba desde México, y así puedo ir sumando, inclusive también Moisés, a quienes de un modo u otro estábamos con una preocupación. El telón de fondo de esa agenda era echar una mirada sobre un fenómeno singular. Un fenómeno singular en América Latina. ¿Cuál? En líneas generales, en buena parte de los países, la movilización política de los trabajadores tendría que llevarse a cabo a la sombra de líderes ajenos a la clase trabajadora. Era casi una constante a lo largo del continente. Para nombrar esa experiencia, para nombrar ese fenómeno teníamos una palabra: el populismo, como experiencia de movilización y a la vez de control del mundo de las masas, en el marco de, como decía hace un momento Lourdes, un proyecto de conciliación de clases. La versión de la época, en esa versión de la época, el populismo era para nosotros un obstáculo. ¿Un obstáculo a qué? A la aspiración que compartíamos por la formación de un movimiento obrero políticamente autónomo. No nos interesaba esta temática por placer académico. Había un commitment político. Era la búsqueda de este fenómeno, un movimiento obrero políticamente autónomo, que era una rara avis en el continente latinoamericano, si dejamos de lado por un momento al caso, sobre todo, al caso chileno. Por eso, en la búsqueda de dar cuenta de este fenómeno, estamos atentos a todas las experiencias que fueran el embrión del fin de esa heteronomía obrera. Tenemos los ojos alertas a experiencias que fueran de un modo u otro premonitorias del fin de la heteronomía obrera. Y para ello, porque teníamos ese interés, tendríamos a desplazar la atención ¿de dónde? De la plaza a la fábrica. La plaza como el paradigma del movimiento, de la experiencia populista. La fábrica, ¿no?, como la plataforma de un movimiento políticamente autónomo. Entonces, ¿hacia dónde dirigíamos la mirada? Bueno, lo dirigíamos hacia las luchas en las grandes empresas. Recuerdo que Bedford puso sobre la mesa, a la consideración, las huelgas en Osasco, San Pablo, en los Contagos, en Minas Gerais, de 1968. Aprovecho de destacar que también José Álvaro Moisés hizo su aporte al estudio de estos fenómenos. Yo, por mi parte, en esa agenda de trabajo, puse sobre la mesa las huelgas de 1969 y la rebelión sindical antiburocrática de la fábrica de automóviles de Fiat en Córdoba. Una experiencia singular en Argentina. Con el tiempo esos embriones comunes de un nuevo movimiento obrero comenzaron a diferenciarse. En Brasil, esas luchas de fábricas alumbraron la formación de un partido obrero con el paso del tiempo, que se llamó el PT. En Argentina, estas luchas no lograron vertebrar un movimiento autónomo y terminaron siendo neutralizadas por esa formidable capacidad
del movimiento peronista. A la hora de la verdad, la sombra del populismo se reveló más densa en Argentina que lo que era en Brasil. Estos dos países se diferenciaron también en el marco de nuestro desarrollo personal. Las conversaciones en el marco de Claxo se interrumpieron para mí en 1975, cuando llegó para mí también emprender el camino que 10 años antes había hecho Bedford al moverse a Chile en 1964. El golpe militar en la Argentina de 1975 me convirtió a mí en una suerte de profesor itinerante, que se movía de un país a otro, gracias a la red de amigos que había sabido forjar a lo largo del continente. Fue así que en 1977 le pedí a Bedford que me diera una mano. Y por cierto que me la dio. Y pasé un año en San Pablo, dando 2 seminarios, uno en la USP y otro en Campinas. Vuelvo ahora entonces al principio de mi intervención para decirles a ustedes, ante ustedes, gracias Bedford, por el salvavidas que me tiró en 1977. Ese año, 1977, que viví en San Pablo, fue un año que me enriqueció intelectualmente. Recuerdo aquí las conversaciones con mis colegas del SEDEC. Ese fue también un año lleno de promesas para los brasileños, porque comenzaron a multiplicarse las señales de que el tiempo de los generales estaba a punto de terminar. Y cuando hablo de señales, me estoy refiriendo a las movilizaciones que partían de la sociedad civil. Recuerdo que sobre el final de 1977, Bedford me dijo que falta solo que los trabajadores se pongan en movimiento para que se comience a completar la escena de un Brasil postdictatorial. Para entonces yo me fui a Inglaterra, continuando mi trayectoria itinerante. Y desde allí pude comprobar que el veredicto de Bedford se hacía realidad y que se ponía en marcha progresivamente en Brasil la transición a la democracia. He introducido la palabra democracia y quiero hacer un comentario al respecto. En el perfil que me hicieron llegar con la invitación a este homenaje, se dice que Bedford dedicó toda su vida a la lucha por la democracia. Desde mi punto de vista personal, me permito corregir esa visión de las cosas, porque creo que como muchos de los intelectuales de los años 60, Bedford entró a la vida pública abriendo la puerta que quedaba a la izquierda. Y detrás de esa puerta, el camino que teníamos por delante conducía a un cambio en nombre del socialismo, en donde la palabra democracia aparecía en una versión muy modesta. En nuestra biografía, yo diría, la democracia fue más bien un descubrimiento que un punto de partida. Y esa es la gracia de pensar nuestra peripecia personal en clave histórica. Fue un descubrimiento más que un punto de partida. Y fue la experiencia bajo el imperio de la dictadura. Fue el shock de realidad, para usar una palabra recién mencionada por Urresola, la que nos condujo a hacer un viraje y valorizar las libertades democráticas como la mejor plataforma para concretar nuestros ideales de reforma social. Este no fue un viraje fácil, porque implicaba que despojar a las reglas de la democracia formal, esto es la regla para formar gobiernos, y adoptar decisiones públicas del estigma que tradicionalmente tenían en los círculos de la izquierda. Eso fue lo que hicimos primero, en el plano de las ideas. Y digo esto, que fue lo que hicimos primero, en el plano de las ideas, porque después, y aquí hablo de Bedford y de mí, esas nuevas convicciones las plasmamos en nuestra vida pública. Yo tuve la suerte de formar parte del gobierno de Raúl Alfonsín.
Bedford hizo lo suyo participando en el gobierno de Fernando Henrique. La historia quiso que esa conversación que iniciamos en el pasado, interrogándonos por el futuro del movimiento obrero, continuara años más tarde, pero ahora en el marco de una experiencia que fue única en nuestras vidas. Vivir y, por cierto, sufrir los avatares de un gobierno democrático en países que no habían sido siempre hospitalarios para con los gobiernos democráticos. Decía, hace 4 años volví a encontrarme con él, de visita a Buenos Aires, invitado a un congreso de ciencia política. Nos pusimos al día intercambiando vivencias, intercambiando opiniones, y de un modo u otro, nutridos ahora, para usar palabras de Albert Hirschman, de la filosofía del posibilismo, la convicción de que había que extender la democracia hasta donde fuera posible, conscientes de que siempre trabajamos en un mundo de restricciones materiales e institucionales. Estuve cerca de él, digo, en este viaje a Buenos Aires, cuando dio una entrevista a la prensa. Eran las vísperas de las elecciones brasileñas de 2018. Y allí dijo, Brasil debe dejar de creer en la opción del hombre fuerte. Bueno, una mayoría de los brasileños no escuchó su mensaje. Ciertamente no lo escuchó. Y prefirió llevar a Bolsonaro a la presidencia. Esta fue la última foto que Bedford se llevó del país al que había dedicado lo mejor de su talento y su compromiso cívico. Yo no estuve cerca de él en los últimos días. Pero me hago la ilusión de que como a fines de 1977, quizás me hubiera dicho, atención Torre, me parece que en el horizonte hay señales de cambio. Y terminaría sus palabras con ese tono tan suyo, como de sabio budista, no hay que desesperar. Gracias, Pedro. Eso es todo. Muchas gracias a usted. Muito obrigado, Juan Carlos. A pergunta que eu faço é se, na obra de Verfora, o nacionalismo aparece naqueles anos como uma, digamos assim, uma chave ideológica que, num certo sentido, explicava não apenas a política de desenvolvimento que vinha se desenvolvendo, ou a perspectiva do desenvolvimentismo que se tratava de organizar, mas, sobretudo, explicava um aspecto da obra de Verfora, que foi a consideração de que, após a crise dos anos 30, com a Revolução Liberal, se constituiu no Brasil a experiência de um estado de compromisso. De certa forma, a crítica que o Verfora faz ao nacionalismo é de como a ideologia nacionalista, de alguma maneira, implicava numa relação, ao mesmo tempo, de satisfação e de manipulação dos segmentos populares, particularmente dos setores dos trabalhadores industriais. Pergunto para a Lourdes, portanto, se ela pode retomar essa reflexão sobre o lugar do nacionalismo e que papel jogou nessa perspectiva de manipulação representada pelo estado de compromisso. Na verdade, eu tenho uma restrição que é a seguinte, eu não revi toda a obra dele. Quer dizer, eu estava concentrada nesta dimensão, então, o que eu falei vale muito mais para o texto, enfim, cobre muito mais o texto sobre populismo, ou melhor, o período, melhor dizendo, e cobre também os papos, as conversas. Eu poderia ter contado muitos outros episódios, mas tem uma coisa que eu poderia dizer com uma certa segurança, indo para o estado de compromisso, o que ele chamou estado de compromisso, na verdade, eu estava tentando traduzir no meu livro como um parâmetro de conciliação de classes que é instável por natureza. Tá? E, por um lado, só que ele, quando pensa em estado de compromisso, ele
pensa lá as cisões na oligarquia desde 1930, mas que se configuram, tá certo? Então, não dá conta, digamos assim, do paradoxo não, das tensões inerentes ao fato de você ter uma Constituição bastante avançada em termos liberais e que ela própria reflete uma certa dose de compromisso e, ao mesmo tempo, capacidade ela pode conter mais compromissos, e a visão que ele tem de compromissos que é muito mais substantiva, é muito mais sociológica, digamos assim. Então, o que eu acho que sim, para mim é claro, e deve ter permanecido como tendência, este olho no nacionalismo como usado como elemento de manipulação ao longo do processo que vai até 64. Mas você diria que o nacionalismo operou nesse momento como uma ideologia de mobilização? Não, eu diria, sim, eu posso te dizer com clareza, porque aí é parte desse livro quer dizer, o que você tem como clareza para mim? Você tem o momento da instalação da indústria, das fases mais avançadas da indústria substitutiva. Em termos de América Latina, o Brasil avançou na produção mais de bens de capital, de insumos intermediários, graças a uma associação e a uma maior dependência do capital estrangeiro, tá? Sob a batuta do Estado. Este é o momento em que você cria constrições econômicas que terão que ser resolvidas, que serão resolvidas no regime autoritário, que eu já posso te... Mas é neste momento em que o Jango Goulart, como parceiro, mas subalterno, líder do movimento sindical, ao mesmo tempo que consegue melhores salários, mas sempre muitíssimo abaixo da produtividade, que é a diferença com a Argentina, a meu ver. Aumento salarial em termos reais, sim, ocorreram episódicos acima da inflação, pouquíssimos episódios, quer dizer, nesse sentido, pouquíssimo populismo econômico, no sentido em que os economistas falam, e, ao mesmo tempo, a hora que tem um aumento de substantivo, em termos reais, é um momento de crise do governo Getúlio Vargas, do segundo governo. Então, digamos, a conciliação restaurada, que é a eleição de Juscelino, tendo Jango Goulart como vice, é exatamente uma conciliação, ela é provisória, as long as, tanto até o momento em que a classe operária não comece a reivindicar e a se colocar elementos de autonomia, que é o papel do Almino na crise de 63. Ele tem uma ideal de reforma social muito mais próxima à ideia de autonomia. E, mesmo assim, e aí você tem uma cisão. Por quê? Porque as constrições econômicas já eram no sentido em que o nacionalismo estatista, tal como colocado na ideologia, e que, aliás, perdura em alguns aspectos, sem ter como móvel a classe operária necessariamente, mas você tem o veio crítico do Verfora em relação ao nacionalismo, como naquele estágio, como elemento de manipulação. Obviamente, ele não estava fazendo economia política, que era o meu caso. Quer dizer, olha, tem uma base real aí que já foi, que eu acho que o Luciano Martins veio com clareza. Olha, gente, diz ele, o projeto nacional, enquanto projeto nacional, o nacionalismo foi-se, morreu com, eu diria até morreu com Vargas. Se você olha os outros projetos em que o Estado está presente, depois, na década exatamente com Juscelino, é outra mistura. E também tem outro dado.
com grande autonomia aos formuladores de política econômica. Eles estão completamente protegidos das pressões da política competitiva. Então, o elemento de elitismo do nosso, entre aspas, populismo, não adianta a gente, é jabuticaba, é obra nossa. É a minha visão, e isso foi fora, sacou. Eu, quando reli, eu falei, eita, Verfort, devia ter citado mais. Não sei, é a minha visão. Muito bom, muito bom. Bem, uma questão que me ocorre, que eu queria apresentar ao Juan Carlos, é que, num determinado momento da obra do Verfort, particularmente no que foi a sua tese de livre docência na relação sindicato e política, há digamos assim, uma inflexão na elaboração da crítica do populismo que vai na direção digamos, de uma crítica à esquerda, porque, num certo sentido, implicava em que a participação dos trabalhadores em sindicatos controlados pelo Estado era limitada. Mas, num certo sentido, a linha de análise do Verfort aprofunda alguma coisa que já aparecia nos primeiros textos, que é a impossibilidade de uma autonomia dos setores subalternos, especialmente os trabalhadores industriais, no contexto desta política que envolvia, por um lado, crise de hegemonia dos grupos tradicionais e, por outro lado, um estado de compromisso que era uma resposta à crise de hegemonia. A minha pergunta é, no caso da Argentina, não é, todo o nosso conhecimento e análise vai, em grande parte, na direção de um movimento operário mais organizado. A Lourdes mesmo mencionou isso com razão. Sindicatos que eram mais estruturados do que no caso do Brasil, e eu diria, com maior grau de independência, porque não tinham, pelo menos, a vinculação corporativista que se realizou nos anos 30, a partir dos anos 30, no caso brasileiro, em grande parte por uma ação do getulismo, da perspectiva que o Getúlio imprimia. Então, a minha pergunta para o Juan Carlos é: será que nós podemos fazer esta afirmação de que a classe operária argentina, na fase inicial de organização do peronismo, com Perón, tinha uma autonomia maior que permitiria, na comparação com o Brasil, Posso acrescentar? introduz um elemento, digamos, de diferenciação? Seria uma pergunta dirigida para o Juan Carlos. Mas a Lourdes pode acrescentar, claro. Eu queria acrescentar uma outra coisa que me parece uma diferença. A gente aproveita um samba agora com um samba-tango, que é o seguinte: me dá a impressão, e eu não conheço o suficiente, que, embora você tenha tido uma estrutura, uma herança mussolinista também na Argentina, a organização empresarial foi muito menos poderosa do que a organização. O corporativismo empresarial no Brasil foi muito mais forte que a Argentina, ou seja, o poder dos sindicatos, comparativamente, foi muito maior. Há uma influência, e eu acho que, no caso brasileiro, ela foi muito forte, continua forte, e nós temos reflexo até hoje. Eu só queria te ouvir também, Juan Carlos. Volviendo, perdón. Yo no creo que diga nada que ustedes no sepan. Esto es, que el movimiento sindical argentino era más fuerte que el movimiento sindical brasileño. No obstante, que si miramos la legislación, ambos tenían una legislación de fuerte tono corporatista. Cuando decimos tono corporatista, digo que el Estado otorga la personería. La novedad del corporativismo es que el Estado otorga el placer para desenvolverse como sindicato. ¿Sí? No es que los trabajadores consiguen, sino el Estado otorga. Es una palabra muy brasileña. La palabra, me acuerdo a propósito de Vargas. Vargas otorga. La novedad en Argentina es que quien otorga es una persona, es un líder político, ¿no? Nuevo, sin ningún lazo con la vida económica y social, y que necesita hacerse
un liderazgo político. Por lo tanto, va a otorgar, pero al mismo momento que otorga, está concediendo mucho a un movimiento obrero que ya lo preexiste. Él lo va a expandir, sin duda. Pero estamos hablando de que en la época de Perón, casi el 70%, estadística increíble, de la mano de obra industrial está sindicalizada. No hay país en América Latina, sin duda, y en Europa algunos. Seguramente Francia no, España no, Italia no. En todo caso, estos son sindicatos ciertamente fuertes y no tienen una contrapartida, y ahí entro a la referencia a Lourdes, con una organización empresaria consolidada. Las organizaciones empresarias en Argentina capturan la heterogeneidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos grandes y chicos. En general la representación está en los medianos. Las grandes empresas están fuera de la corporación, de las asociaciones empresariales. Entonces, el movimiento sindical argentino es fuerte y es un movimiento con el cual Perón va a convivir como un aprendiz de grupo. Anima, ¿no?, un cuerpo social y político, y después va a tener que convivir con este fenómeno que animó, y todo su esfuerzo va a ser tratar de colocar otra vez el espíritu dentro de la botella. Los años de Perón van a ser años en donde la ambición de Perón, ¿no?, que se llama la conciliación verdadera, ¿no?, y que se va a capturar por una en clave política, pueblo versus oligarquía. Ese clivaje, pueblo versus oligarquía, muy típico de una filosofía, digamos así, populista, ¿no?, está totalmente contaminado por el conflicto de clases. La Argentina va a ser un país que va a vivir el conflicto de clases sin un lenguaje de clases. Y esa es la peculiaridad de ese país. Un país que, desde el punto de vista del movimiento obrero, es realmente un movimiento obrero poderosísimo. Y uno va a decir, después de 10 años del peronismo, ¿qué quedó? Quedó el movimiento obrero sindical. Es lo más fuerte, porque el Partido Peronista era una extensión del aparato del Estado. Cae el Estado por derribado, ¿y qué es lo que sobrevive? Sobrevive lo que se llama la columna vertebral del peronismo, que es ese sindicalismo. Perón va a tener que cortejarlo desde el principio. Me acuerdo, Perón llega, es un militar, llega a la Secretaría de Trabajo de un golpe militar y quiere acercarse a los trabajadores. Y para acercarse a los trabajadores, un hombre vestido de verde oliva, que es el uniforme militar, no es la mejor credencial. Entonces, llama a los dirigentes sindicales, los convoca y con ellos baja al mundo proletario. La primera manifestación pública de Perón en una asamblea de los sindicatos ferroviarios la hace flanqueado por los jefes del sindicalismo ferroviario, que de un modo u otro son sus portavoces y los que le otorgan ese plus, ¿no?, de credibilidad que después él, desde el gobierno, va a lograr afianzar. La experiencia de esos 10 años de Perón va a ser una experiencia otra vez entonces pautada por ese movimiento obrero que estaba fuertemente arraigado en la fábrica y sostenido en las fábricas por lo que llamó las comisiones internas. Esto es, teníamos los grandes sindicatos nacionales, pero los grandes sindicatos nacionales están vertebrados hacia abajo por las comisiones internas. Y durante la época, el final del gobierno de Perón, un gobierno que, como todos los gobiernos de América Latina, periódicamente tiene que hacer un ajuste, se hace un ajuste económico, pero se sale del ajuste económico bajo la presión de una multiplicación de conflictos que tienen la gracia de que, para evitar la represión, se van a manifestar a través de huelga de brazos caídos. Es decir, los trabajadores van a la empresa, cumplen el reglamento, ¿no?, y no hacen más lo que corresponde hacer. Y se produce progresivamente una parálisis. Esa parálisis va a quebrar la austeridad salarial y el problema va a tener que, de un modo u otro, volver para atrás. Entonces, no quiero abundar, porque es una historia conocida, pero esto me sirve para que la mirada sobre Brasil, ¿no?, pueda captar lo propio que tiene Brasil, que recién va a experimentar esta experiencia argentina después del 60. La experiencia, en el sentido, digo, desde el punto de vista del movimiento obrero, Brasil siempre viene detrás de lo que ocurre en Argentina.
No quiero decir más nada. Ah, bueno, es que uno tiene que... Ya está. Moisés, pode falar. Moisés, ¿estás por ahí? Está, sí, lo veo. Sí, lo veo, está ahí. Moisés, Você está mutado, Moisés. Está mutado. Professor Moisés, liga o microfone, por favor. pronto, já Obrigada. ligou. Não, o microfone. Ouvem agora? Agora sim, agora sim. Sim, sim. Não, desculpe, a questão que eu estava levantando é que, nessa análise do Vefor sobre a relação dos sindicatos com o populismo, há, de certa forma, uma premissa que a pressão social que vinha de baixo, no caso do populismo, nos anos 50, 60, foi muito mais no sentido de, primeiro, uma integração social com a reivindicação do emprego e de uma maior participação no consumo. Mas não havia propriamente, nem da parte da base do movimento sindical e nem da parte da liderança, essa é a crítica que ele faz aos líderes, não havia propriamente uma demanda num sentido democrático, uma demanda plena de democracia. A minha pergunta é se isso, no caso da Argentina, no caso dessa fase inicial do peronismo, anos 40 e depois dos anos 50, se entre os sindicatos havia uma elaboração num sentido de reivindicação da democracia, das ideias democráticas. Quer dizer, eu estou fazendo uma questão aqui que está muito mais, digamos, dissociada da ação dos atores, da ação concreta, que evidentemente implicava em pressão social, pressão democrática, mas no plano das ideias se aparecia, digamos, a reivindicação democrática. Não sei, como no caso argentino, se Juan Carlos pode nos esclarecer essa situação. Si vamos yo quisiera tener una versión modesta, estrecha, de reivindicación democrática, girada en torno, ¿no?, al Estado de Derecho, las libertades públicas, el imperio de la ley. Pero havia isso? No, Não havia. el movimiento obrero argentino no era democrático en esta clave. Era parte de un movimiento nacional, se concebía como el verdadero movimiento nacional. Atención, en el gobierno de Perón se reforma la Constitución y se introduce en la Constitución al justicialismo como la doctrina nacional del país. Apenas usted pone el justicialismo como la doctrina nacional del país, está corroyendo cualquier versión del pluralismo político. Entonces, no esperemos del movimiento obrero, ¿no?, una herejía respecto de lo que era, ¿no?, la visión de la época. La idea de la democracia es una idea bastante complicada desde el punto de vista del movimiento obrero. Fíjense ustedes que la Argentina ha tenido gobiernos militares y el movimiento sindical siempre buscó una forma de acomodación, al margen de la vigencia o no vigencia de la libertad democrática. Hay una escena que yo viví en primera persona. Yo estoy en el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín está en el poder desde 1983. ¿Qué es lo que hace Alfonsín? Hace un juicio a los responsables del terrorismo de Estado. Algo inédito, único. Y eso provoca malestar creciente en las Fuerzas Armadas. ¿Qué es eso de juzgar a los jefes de la dictadura? Ese malestar está todo el tiempo presente, hasta que despunta en una o dos ocasiones como rebeliones pequeñas, pero rebeliones militares al fin. Alfonsín llama a la Plaza de Mayo a los argentinos a reforzar esta democracia bajo asedio. Yo estoy ahí como parte de la gente cercana. Y se va contando a la gente, a la manera de Bedford, que está entrando en el escenario. Y entra el partido peronista, opositor, entre los empresarios, y todo el mundo se pregunta, ¿y dónde está el jefe de la CGT? Juan Carlos, trata de averiguar dónde está el jefe de la CGT. Y cuesta encontrarlo. Viene tarde.
Estos son eventos que ocurren a las 12. Él aparece a las 4 de la tarde. En el movimiento sindical había una política de wait and see. Quizás los militares esta vez vuelvan a hacer retroceder el reloj para atrás. Atención, no perdamos la oportunidad de quedar bien parados. Ese pragmatismo en medio de una crisis de la emergencia democrática es revelador para mí, ¿no?, de que esta idea de la democracia que hablamos, no es una idea que está vertebrada dentro del movimiento obrero. Ahí sí la democracia, como en la versión de la participación de los trabajadores en los asuntos públicos, la participación de los trabajadores en las empresas, sin duda. Pero esta democracia en la versión más liberal, ¿no?, y democrática, no es una de sus banderas. Y no fue una de sus banderas. Hasta aqui chego. Muito bem. Então, temos ainda um tempo antes de terminar. Eu pergunto se alguém quer fazer outras perguntas ou colocar Será que tem novos alguma temas. pergunta? Tem alguma pergunta? Não. Não vieram perguntas, não? Não, não entraram, professora. Mas se você quiser fazer alguma pergunta ou consideração, Lourdes, Eu acho temos que... tempo agora. Bom, eu tenho, quer dizer, mais perguntas do que respostas, do que considerações. Acho que está ativando a minha memória, e aí eu acho que essas considerações do Juan Carlos obrigam a gente a pensar as trajetórias como trajetórias de incorporação muito distintas que têm a ver com origens mesmo. Quer dizer, o movimento sindical argentino, em primeiro lugar, a Argentina urbana. E nós, neste período do qual o VFOR, que é objeto das considerações do populismo de 45 a 64, e também da minha... É rural, quer dizer, estamos sob a égide, um pouco com algumas diferenças, do Vítor Nunes Leal. Quer dizer, 64 é exatamente uma espécie de unidade entre as bases sociais da UDN que convergem com as bases sociais rurais do PSD. Então, aí você tem a deslegitimação do parâmetro de conciliação de classes junto com a... Então, acho que é muito diferente. E depois é menos nacional, está concentrado no Sudeste, especialmente em São Paulo, quer dizer, como movimento sindical. Na Argentina, por ser urbano, é nacional. E eu diria que, do ponto de vista estritamente econômico, é aquela fase, inclusive a produtividade ia muito bem, obrigada, em parte porque você tem ainda aquela transição do urbano para o rural, do rural para o urbano, que você tem um bônus demográfico, o bônus dessa transição. Muita gente... Eu lembro de uma frase do Aníbal Pinto, contestando o Lessa e a Conceição, quando ele dizia, isso é contado, eu não estava presente, porque é a história da CEPAL, onde dizia, mira, e falava em espanhol, com esta porcentagem de gente que sai do campo e vai para a cidade virar trabalhador, com esta porcentagem, ¿tú crees que vai nascer revolução? Eu não lo creo. Estão na mesma fase em que terminou agora na China. A China deu um salto de produtividade, tudo que fora os saberes todos, não estou reduzindo a China a isso, mas o bônus que vem disto. A turma que chega já é um tal salto em termos de bem-estar e de poder e interesse reivindicatório que, primeiro, dá para fazer transferência de produtividade muito maior para lucros do que para salário, que eles estão quietinhos, que estão felizes da vida, porque foi um salto. E a minha impressão é que, no caso da Argentina, você tem esta base... Eu estou sempre trazendo para o materialismo vulgar, desculpem, mas
apesar da formação marxista, eu faço o possível para não ser materialista vulgar, mas estou chamando a atenção para esses processos que são estruturais. É a nossa diferença, sem falar no escravagismo, que na Argentina, obviamente, a Argentina não tem, pelo menos na dose em que nós experimentamos. Só como comentário. Quiero Mas aprovechar. a migração interna, no caso do Brasil, num determinado momento foi chamada pelo Hobsbawm como a chamada revolução pelos pés, porque a chegada nas cidades desses contingentes, né, exerceu uma pressão. A minha pergunta é se essa pressão foi de natureza política no sentido estrito ou era uma pressão fundamentalmente social. Quer dizer, a chegada significava que esses segmentos reivindicavam emprego, reivindicavam participação no desenvolvimento do consumo, mas não era propriamente uma consigna democrática. O Juan Carlos ia falar agora, mas só para acrescentar, a minha reação é a seguinte: gente, eles não estavam sequer sindicalizados. A proporção de sindicato é muito pequena. Eles estão contentes já. É um salto poder votar individualmente, gente. Pensa Vitor Nunes Leal, coronelismo e voto, além da enxada. No nosso caso, no caso brasileiro, essa gente está começando a votar e sob a égide, não sei, Juan Carlos, fala você. Você ia falar y nos interrumpimos. No, yo quería aprovechar que nos estamos hablando con más libertad, ya no ceñidos a temas 1, 2 y 3. ¿No? Aprovechar la ocasión para decir que este fenómeno del que estábamos hablando, ese sindicalismo fuerte, característico de la Argentina desde muchos años, ya hoy no tiene esa fortaleza del pasado. La novedad de Argentina hoy día es que, teniendo en nuestra demografía social 30 y 40% de pobres, el mundo del trabajo formal se ha achicado fuertemente. La industria no incorpora empleo. Es igual. Lo que ocurre es que el empleo se expande, pero por afuera del mundo de la industria. Y lo vemos en el mundo de los servicios, sobre todo el mundo de precarios. Lo interesante de la Argentina es que no solo hay pobres, como yo dije hace poco en una entrevista, sino que los pobres están movilizados. Y eso es otra vez el detalle argentino. En medio de una tendencia hacia la desigualdad y hacia el aumento de la pobreza, los argentinos entran ahí, ¿no?, con una tradición organizativa formidable detrás. Entonces, ese sindicalismo urbano, formal, ya no tiene la consistencia del pasado. Las pujas distributivas no giran, no son el centro, sino que ahora hay demandas por el empleo, que es una cosa distinta, ¿no? Y esas demandas por el empleo son activadas por lo que se llamó en la Argentina el movimiento piquetero. Hoy ya no se llama movimiento piquetero, sino que han buscado un nombre más convencional y revelador, y se llaman movimientos sociales. El componente de rebelión que la palabra piquete tenía, ahora lo han suprimido para llamarse más neutralmente movimientos sociales, con una ambición previsible de ser parte del orden social y político. Y hoy día, este movimiento de las organizaciones sociales tiene colonizado el Ministerio de Acción Social del gobierno actual. Los principales líderes del movimiento, de los movimientos sociales, están dentro del Ministerio de Acción Social. Y ya la política social en la Argentina no la decide el gobierno, la decide la negociación. Entonces tenemos con este mundo, entonces tenemos en la Argentina dos CGTs. Una CGT de los trabajadores con patrones y la CGT virtual de los trabajadores sin patrones. Y este mundo hoy día es el que bate el parche en Argentina. Y cuando uno mira movilizaciones en las calles de Buenos Aires, no son los obreros. No son los obreros que salen de la fábrica, vestidos con su ropa de trabajo, azul. No, es el mundo del precariado, del mundo precario, que está
caminando por las calles. Vemos que eso que hablábamos tan poderoso, hoy ha entrado en un cono de sombra. No tiene la centralidad que tenía en el pasado. Y eso es bueno colocarlo sobre la mesa para ayornar, ¿no?, la mirada sobre Argentina. Hasta aquí llego. ¿Bien? Muito bem. Então, pergunta se nesse momento há novas questões ou, eventualmente, elaborações que se queira fazer sobre o que foi dito antes de nós irmos na direção do fim desta primeira sessão. Não sei se o João Paulo quer intervir, ou, eventualmente, eu vi que o Luiz Werneck Viana, nosso colega do Rio, também entrou no sistema. Se tiverem questões, esse é o momento para formular o que se possa fazer, ou caminhamos para o final dessa sessão inicial. Eu ia fazer uma consideração, Moisés, Lourdes, Juan Carlos, que, pensando nos professores que tiveram a trajetória no Departamento de Ciência Política, uma coisa curiosa, né, é uma observação, praticamente todos os professores tiveram produção acadêmica e intelectual sobre o mundo do trabalho, sobre o sindicato, sobre o movimento sindical, né? Então, lembrando do VEFOR, acho que não sei se foi a tese de doutorado sobre as greves de Osasco. Você mesmo, Moisés, tem aquele livro de 53, das greves, né? E praticamente todos os professores do departamento, em algum momento, estudaram as classes populares e, particularmente, o movimento sindical, os sindicatos, né? Exatamente como foi bastante comentado aqui, né? E esse ator, né, praticamente desapareceu da cena, da agenda da ciência política, né? É verdade. É uma coisa, é uma constatação, assim, lembrando aqui do VEFOR, enfim, ele foi um personagem importante, né, na produção acadêmica, né, digamos, como analista das classes populares do movimento sindical. A Lourdes, o Juan Carlos falaram muito nisso agora, e esse tema desapareceu da agenda da ciência política contemporânea, né? Praticamente hoje no Departamento de Ciência Política esse assunto não existe mais. Eu acho que também, bom, entraram outras coisas, que é a agenda internacional, as pressões internacionais. Eu acho que mas isso é verdade. Mas num certo sentido, eu acho que o Joca tem razão. Num certo sentido, houve um deslocamento, digamos assim, de uma perspectiva que analisava a ação dos atores, jogava luz sobre como os atores faziam escolhas que incidiam sobre mudanças políticas, mas também sobre as instituições. Houve uma inflexão no sentido de, ao invés de analisar os atores, analisar muito mais a dinâmica das instituições. E, isso tem muito a ver com a influência do institucionalismo, não é? Da contribuição que o institucionalismo trouxe. Tanto o neo-institucionalismo como também o institucionalismo histórico, embora, nesse caso, de uma maneira um pouco diferente. Muito menos. Menos, pois é, mas, em todo caso, menos a análise do lugar dos atores, do papel dos atores, e mais a análise de uma dinâmica interna que, supostamente, digamos assim, explica as instituições. Eu tenho um ponto de vista crítico sobre isso, porque me parece que, às vezes, isso significa perder a perspectiva, digamos assim, da relação que tem a dinâmica das instituições com as dinâmicas que estão na sociedade. Isso que o Juan Carlos chamava, no caso da Argentina, a ênfase nos movimentos sociais foi muito forte no caso do Brasil, mas eu acho que nós perdemos um pouco isso, e eu acho que isso tem uma perspectiva, tem, digamos assim, uma razão ligada a uma, digamos, escolha, a uma preferência de natureza teórica. Eu concordo com você, eu não quero prolongar demais, mas eu vejo duas ausências, e tenho até as minhas explicações. Uma delas é que você tinha implantado uma linha de economia política no sentido que a ciência política faz, que era Eduardo e eu.
com publicações. A hora que nós saímos, este desapareceu, embora Eduardo continuasse dando curso. E aí eu acho que é um problema muito básico, para ser franca, que é, se os nossos textos não entram para a seleção de alunos, então você não tem chance mesmo de contratar novas pessoas nessa linha. Isso é o primeiro. Depois você teve um problema de legitimação da ciência política nos termos de comportamento eleitoral e instituições. E, de repente, houve como que uma subavaliação do papel da história e, sobretudo, a necessidade de pensar sociologicamente. É como se, para afirmar a nossa identidade, isso eu até entendo como política identitária, para afirmar a nossa identidade e nos legitimar internacionalmente, nós passamos a fazer análises dominantes de comportamento eleitoral via instituições. Quando eu digo fazer ciência, fazer sociologia, integrar, sociologia e história, por algum momento, passou a ser anátema. Exatamente. Passou a ser anátema. E quando o máximo de cientificidade é fazer política comparada. Tá certo? Mas, para você fazer boa política comparada, tem que entender aquilo que eu chamo economia política, que são análise de economia política da nossa ótica, que é interesses, instituições e ideias. Isso tem muito de dimensão histórica. Se você concentra só em... Quer dizer, no fundo, eu não estou falando que instituições é central, mas os economistas entraram em cena. Eles estão fazendo história institucional, estão fazendo análise institucional. Eu mesma estou a braços com uma leitura feita por uma ótima economista, mas é outro mundo. Os economistas não têm. Eles pensam em instituições do jeito nosso. Não tem poder, e com a noção de poder, e nós também compramos os americanos. Como não tem jeito de medir uma quantificação de poder no sentido rigoroso do comportamento eleitoral, para os economistas, eles fazem modelo com muito mais tranquilidade. A questão do poder não é central. E, portanto, a dinâmica perdedores-ganhadores não é central. E nós compramos não estou dizendo que não possa, estou dizendo que isso é fundamental. Mas, antes das instituições, você tem que ver como é que se formam coalizões que vão criar instituições. Exatamente. Ou coalizões que vão usar as instituições dadas em seu próprio proveito, que é o que nós estamos vendo. Você desculpe, Torre, desculpe eu acho que houve uma legitimação e um narrowing, um estreitamento dos nossos interesses. Por exemplo, ontem mesmo nós tivemos aí no IEA um debate pela primeira vez, quer dizer, mas muito feita pelo Zé Eli, que é economista, que montou um debate em que se convidou o Sérgio Abranches e o Eduardo Viola para pensar a questão ambiental, a questão climática da ótica das lentes da ciência política, que são lentes específicas, porque incorpora a ciência ambiental, incorpora a visão que os economistas têm, mas nós temos uma lente especial. Mas quem que está cultivando isso? Só quem está fora do departamento. Dos departamentos. Ou não criou o legado, por alguma razão. Aí é um desafio. Se você puser textos que são deste tipo na seleção, talvez você não vai ter que mandar para outros professores orientarem. E não tem pouco, poderia ter. A questão é que você tem uma coisa que se chama concorrência. Enfim, desculpe Não, acho importante o que você está dizendo, inclusive porque essa reflexão, por exemplo, sobre os textos que são propostos para os alunos que querem entrar na pós-graduação, é nós com nós. Não apenas não inclui essas da economia política que você está mencionando,
não inclui nada, por exemplo, do lugar das ideias, Não, mas é isso. e menos ainda, por exemplo, da pesquisa que vai na direção da cultura política. A ideia de que essas coisas não têm centralidade acabou excluindo, e com isso você progressivamente deixa de ter a produção interesse dos mais jovens, que poderia implicar numa diversidade de perspectivas teóricas que, evidentemente, é muito importante. É preciso fazer isso fora. Eu tenho, no caso da cultura política, eu tenho feito isso totalmente fora há anos. Não é? É o que eu estou fazendo também, é o que eu estou fazendo. Agora, é curioso, não é curioso? Curioso e crítico. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu vejo de uma maneira mais filosófica, talvez a idade me faça. É o seguinte, não, foi uma fase de autolegitimação que, na verdade, que é importante a valorização das instituições. Só que virou o instrumento de um pensamento único, não de uma forma de pensamento único. E história das ideias se faz, eu acho que tem um setor que não é história das ideias, mas preocupação com o pensamento político existiu, quer dizer, tanto na sociologia como o Brasílio, como o Eduardo, cultivaram muito isso. Mas isso não se traduziu em textos, no uso do que existe como arsenal disponível, e até para convocar gente de fora, seja de fora do país, seja de fora da USP. Não, sobre isso, aliás, o Cícero Araújo e o Álvaro de Vita deram a sua contribuição muito importante nessa direção. Mas, meus amigos queridos, eu não sei se temos mais temas que possam nos coordenar proximamente, agora, ainda por algum tempo. Juan Carlos. Quiero aprovechar este momento saudable en que están involucrados ustedes, ¿no? Lamentándose. El título de uno de los últimos libros de Francisco, sobre el pensamiento político en Brasil. Él, casi sobre el final, ¿no?, de su trayectoria, dice: hola, amigos, miremos las ideas en Brasil, ¿no? Claro. Me parece que es el momento de evocar ese título, no por el libro propiamente, que quizás tiene su valor, pero sino por el llamado de atención que Beaufort dejó o deja a quienes lo acompañamos y estuvimos al lado de él, y quienes los han seguido como estudiantes y profesores. ¿Bien? Sem dúvida, sem dúvida. Acho importante observação. Bueno, muito bem. Terminamos acá. Muito bom, meus amigos queridos. Quero agradecer muito pela participação, pela disponibilidade de estarem nesse debate. Nós vamos prosseguir nessa discussão no período da tarde. Certamente vamos prosseguir por mais tempo, em outros momentos, retomando a obra de Beaufort, a sua contribuição, mas particularmente quero agradecer no dia de hoje a participação da Lourdes Sola, do Juan Carlos Torre e do nosso colega do Departamento de Ciência Política, João Paulo Veiga. Muito obrigado e até o período da tarde, que iniciamos às 14h30. Bien. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.